Bom dia, meus amigos. Aqui mais um dia em Textos e Coletâneas de Moda, dando prosseguimento ao estudo da apostila Tudo sobre o Dízimo, parte 3, partindo do número 14. O que significa dizimar pela fé embasado no pacto abraâmico? Fact. Os dois exemplos de dizimar em Gênesis foram voluntários baseados no lucro e na fé. Estudem Gálatas capítulo 3 e Efésios capítulo 2, versículos 12 e Romanos capítulo 4. E verão como Paulo retrata a fé, a justiça e o que é ser um verdadeiro israelita, voltando à fé antes da lei e à promessa feita a Abraão. O fact está baseado nesse princípio abraâmico, um princípio de que o dízimo deve ser oferecido a Deus, do que é totalmente possível posse do dizimista, jamais baseado em crédito e juros. Não se pode colocar Deus em primeiro lugar, negligenciando o pobre e necessitado, a obrigação financeira, as necessidades familiares e os compromissos assumidos. Que fazem isso não está colocando Deus em primeiro lugar, mas querendo impressioná-lo, esperando que ele lhe mande uma chuva de bênçãos. Em outras palavras, você está dando para receber. Esse tipo de pensamento, impingindo pela teologia da prosperidade, é imaturo, não escriturístico e antiético. Ele não passa de um jogo cristão, um câncer em que se alastra no corpo de Cristo. Deus espera que sejamos financeiramente responsáveis, não estultamente imbuídos desse completo espírito de jogatina. Romanos 13, versículos 7 a 8. Não se pode oferecer a Deus coisa alguma que esteja contaminada por débitos. As doações a Ele devem ser feitas de coisas que nos pertençam ou que tenham sido honestamente adquiridas através de doações. 2 Samuel 14, versículo 24. Entretanto, raramente se escuta isso dos pregadores da prosperidade, antes de escolher o método facting. As despesas obrigatórias devem ser deduzidas de sua renda bruta. Disso resultará uma média do que se pode pagar. Receba em média 2.300 mensais. Quando deduz as despesas de plano de saúde, energia elétrica, telefone, ministério, condomínio, faxineira, prestações e etc., me sobram apenas R$600 para alimentação. Por isso entrego R$60 à igreja, não como dízimo, mas como ajuda na construção do novo templo. O governo brasileiro já não estaja em mais de 37% do nosso ganho. Portanto, a igreja não pode receber um dízimo e deixar-me passando necessidade. Se alguém quiser dar 10, 20 ou 30% do que recebe, maravilha, mas que o dê generosa, alegre e voluntariamente. E uma igreja, não por temor ou temor de maldição, contanto que depois não entre no SPC, como certas amigas que eram membros de uma igreja malaquiana da fé e se endividaram tanto que vieram pedir-me meu nome para fazer o crédito de um aparelho, R$400, na cidade. Dei a uma delas, a qual depois não pôde me pagar, mas, como é honesta, simplesmente me devolveu o que ela havia comprado em meu nome, mesmo sem eu exigir. Somente quem oferta conforme as exigências do Novo Testamento pode candidatar-se às bênçãos divinas. Número 15. Cuidado
com as corrupções nas Bíblias modernas, no afã de facilitarem a petição de dinheiro. A maioria das Bíblias modernas troca palavras como ervas por dinheiro e coisas desse tipo. Recomendamos o uso da Bíblia King James para quem sabe ler inglês, e a Bíblia Corrigida Fiel em português. Essas não fazem sabotagem na palavra, com o fito de engordar os cristãos. Esta parte foi resumidamente interpretada porque achei muito complicada. Número 16. Algumas considerações sobre Melquisedeque. Muito tem sido criado sobre o misterioso rei de Jerusalém, em Gênesis 14, pelos mestres do dízimo obrigatório. A realidade, porém, é que no tempo dizimar era uma prática pagã e um hábito voluntário, especial de aceitar uma regra criada. Usar o argumento de que o dízimo é hoje obrigatório porque Abraão o deu a Melquisedeque é ridículo pelas seguintes razões. Primeira, Abraão dizimou voluntariamente os seus despojos de guerra, não saindo da sua riqueza pessoal. Segundo, não havia qualquer ordem dada por Deus no sentido de dizimar. Terceiro, Abraão já havia sido abençoado pela vitória que Deus lhe dera. Hebreus 7, versículo 2, Gênesis 14, versículo 20, 22 e 24. Nada existe na Escritura que diga ter sido a bênção sobre Abraão o resultado do seu dízimo. Quarto, o dízimo de Abraão foi um exemplo único. A questão do sacerdócio de Melquisedeque é puramente judaica, não é assunto gentílico, visto como os gentios nada tiveram a ver com o sacerdócio levítico. Foram os judeus que tiveram problemas em aceitar Cristo como o sumo sacerdote, porque ele era da tribo de Judá e não da tribo de Levi, da qual os judeus haviam sido doutrinados, que deveriam sair os sacerdotes. Essa é a razão de ter Paulo discutido amplamente o assunto na epístola aos Hebreus. Os judeus, obviamente, não podiam entender o sacerdócio de Cristo, e Paulo tentou explicá-lo em Hebreus capítulo 7. É um capítulo difícil de entender, e eu acho que a versão amplificada fez um bom trabalho nesse ponto. Lembrem-se que os levitas pagavam o dízimo do dízimo aos sacerdotes. Paulo tentou explicar aos judeus que a tribo de Levi ainda não havia nascido e estava no seio de Abraão, e que eles de fato pagaram o dízimo ao sacerdócio eterno de Melquisedeque, ao qual pertencia Cristo, para assim reconhecer o sacerdócio de Melquisedeque. Mesmo indiretamente, Paulo estava tentando mostrar
aos judeus que o sacerdócio levítico era ineficiente e temporário, enquanto o de Melquisedeque era eterno e melhor. Os levitas, ainda não nascidos ao pagar o dízimo, via Abraão, não justificam uma doutrina obrigatória do dízimo pelas 4 razões supracitadas. É difícil os gentios entenderem estes assuntos, por serem eles basicamente irrelevantes à sua aceitação de Cristo. Os gentios não precisam tornar-se judeus para se tornarem cristãos, e Paulo deixou claro, se errado, colocar sobre eles o fardo das questões e obrigações judaicas. Posso garantir que a legítima significação do aparecimento de Melquisedeque em Gênesis 14 é que Abraão havia arriscado a vida para resgatar o seu sobrinho Ló. Este é o primeiro relato bíblico de alguém tentando salvar um homem com total altruísmo. Lembre-se que Abraão não poderia reter os despojos de guerra e recusou-se a fazê-lo. Sua única motivação para essa guerra foi salvar o sobrinho. Após o registro desse primeiro ato de altruísmo, repentinamente o rei de Salém aparece com pão e vinho, com comunhão. Abraão passara no teste por ter querido sacrificar-se pelo outro. Mais tarde, ele estaria concordando em sacrificar o próprio filho, Isaque. E temos aqui novamente um ripo de Cristo em forma de sacrifício e promessa. Isso não fez muito mais sentido bíblico do que tentar torcer a Escritura, a fim de fazer aparecer que Melquisedeque quis ensinar a obrigatoriedade do dízimo, especialmente em vista dos demais assuntos discutidos neste documento. 17. Outras considerações finais. Estude e ore bastante sobre este assunto a fim de se persuadirem do mesmo. Não se permitam ficar sobre uma condenação desnecessária. Quando alguém acha que algo é pecado, então para ele é pecado, porque sua consciência não está esclarecida. Em Romanos capítulo 14, Mateus capítulo 6, versículo 2 a 4. Poderão ajudá-lo a entender isso e ajudá-lo também a lidar com outros itens com referência à lei do dízimo no pacto, não se deixando influenciar pelo vento prevalecente O plano FACT é bom, voluntário, bíblico, embasado na fé e na graça, o qual poderia nos ser ensinado sem a herética subalimentação e construção da lei agrária do dízimo ou da mistura da lei e da graça. O plano FACT de dar é exatamente esse. O caso é, se alguém está realmente dando em obediência a Deus, segundo as exigências do Novo Testamento, detalhadas neste documento, fazendo, portanto, a coisa certa, mesmo sem determinar porcentagens, que os crentes sejam conduzidos pelo Espírito, corretos e, sobretudo, generosos, segundo o mandamento de Cristo, que não usem
esse documento como desculpa para serem avarentos. Embora eu tenha encontrado termos como dízimo financeiro, dízimo inspirador, dízimo de revelação e outros, a Bíblia realmente só ensina o dízimo voluntário, antes da lei, baseado na renda, e o dízimo agrário da lei, baseado na produção da terra. Conquanto alguns que pregam o dízimo obrigatório possam dizer que não temos revelação, muitos encontraram a verdade neste documento. Outros que pregam o dízimo obrigatório poderão ver a verdade neste documento. Quando caírem em desgraça, sofrerem calamidades, algo que os torne menos egoístas e interessados em objetivos, ou estejam se aproximando da morte. Estejam certos de que estou nos dois lados, crendo nas bênçãos divinas. Pessoalmente, tenho experimentado milagres da providência e provisão de Deus. Talvez vocês perguntem: por que então você toma agora essa posição? Posso responder com uma palavra apenas: maturidade. Em vista da atual realidade financeira mundial, quem achar que deve ensinar o plano de entrega para facilitar ou dar, que ensine o FACT, o dízimo baseado no Pacto de Abraão. Descrito neste documento, ofertas voluntárias podem e muito suplementar o dízimo do plano FACT. Este pode ser segundo a fé de que somos os legítimos israelitas, os quais irão governar com Cristo e compartilharão da herança da fé, não baseado na lei abraâmica, que a Igreja de Deus possa dividir corretamente a palavra, sem jamais ultrapassar o que está escrito, e nunca praticar uma doutrina que misture a lei com a graça. A questão, portanto, é a seguinte: os pregadores de hoje têm a mesma fé abraâmica para pregar o plano FACT, ou será que continuam pregando o plano fixo? Fear, inducement, contamination, that is oppressive e negative. Conquanto alguns continuem livres da ignorância ou do hábito, outros pregadores da fé não terão bastante fé nem caráter para pregar a verdade contida neste documento. Eles preferirão justificar a mistura da lei com a graça, usando o sentimento de culpa, a manipulação e o controle, enganando-se a si mesmo e aos outros que imaginam que a obra de Cristo está sendo bem feita. Palavras de Russell Kelly, ao autor do artigo Should the Church Take Think? Deveria a igreja ensinar o dízimo? Esse artigo encontra-se aqui. Aprecio muito este artigo escrito sobre o dízimo. Minha tese de 364 páginas de doutorado PhD engloba a maior parte dos seus pontos. Em detalhes, chega a checar os pontos em revista no Amazon.com. Só discordo com a afirmação de se esta a verdade. Minha pesquisa em Gênesis 14:21, não em Gênesis 14:20.
me fez chegar à conclusão de que Abraão parece ter pago os impostos de guerra, em vista da tradição cananita de obrigatoriedade. Em 1 Samuel 8, versículo 9 a 17. Os gentios dizimavam o qual podemos comprovar que tem continuado a existir pelo mundo até o dia de hoje, visto como a sua definição agrária do dízimo é a única de fé verdadeira. Não deveria a palavra ser usada com outra definição, independente de quão sincera a pessoa fosse. Tenho muito o que compartilhar com você, caso esteja interessado. Passei mais de 10 anos fazendo pesquisa para escrever o meu livro, assinado Russell Kelly. Rabino Robert Abel. Dizimar no sentido de colheitas certamente já não se faz. Claro que os judeus são encajados a fazer caridade. Disse Takap, se eles dão 10% ou mais, isso é com eles, com Deus e com os seus contadores. Sola Levitt, o dízimo para os cristãos de hoje. Dizimar era para parte da lei de Moisés sobre o sobre a economia legal de Israel e não se aplica à igreja odierna, visto como vivemos sobre a graça e não sobre a lei, em Romanos 6, versículo 14 e capítulo 10, versículo 4. Então temos a obrigação de apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, sendo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e não sermos conformados com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2. O Novo Testamento ensina a dar conforme o que temos e não o que não temos. 2 Coríntios 8, versículo 12. Se pudermos dar apenas 5% conforme o Senhor nos ordenar, que assim seja. Não é quanto damos que importa a Deus, mas a atitude e a motivação com que o trazemos. Essa é a preocupação do NT com respeito a dar, em vez de medir a quantia que é dada. 2 Coríntios 8, versículo 9. A concordância greco-hebraica do estudo da Bíblia de versão BKT de Hebrew Greek Unity Study Bible oferece uma nota explicativa sobre Malaquias 3, versículo 10, versículo 7 a 15. Abro aspas. Esta passagem é muito usada pelos que advogam o dizimar para manter a minha casa. Ou seja, trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. No caso, a igreja local. Em vez de levar a outro local, eles sugerem que os donativos aos ministérios deveriam ser além do dízimo.
Certamente, a casa do tesouro de Malaquias significa o templo ou algum anexo do mesmo. Contudo, o dízimo no Velho Testamento, ou 10%, não poderia ser razoavelmente equiparado com os 10% de salário ou renda bruta que a maioria das pessoas recebe hoje em dia. Acima de tudo, o ato de dar deveria ser um assunto só entre o Espírito Santo e o crente, jamais uma regra estabelecida. Ele pode ser um guia adequado para determinar quanto as pessoas podem dar. De fato, para muitos na sociedade próspera, esse nível pode até ser adequado, mas a quantia a ser dada deve ser uma decisão pessoal. O apóstolo Paulo escreveu que Deus examina a motivação para dar e não a quantia. Em 2 Coríntios 9, versículo 7. Ele diz ainda que hoje as igrejas estão gastando cada vez mais de seu orçamento com itens como cadeiras, teatro, ampliação do sistema sonoro, ao mesmo tempo em que cortam despesas nos fundos para os pagamentos de alcance exterior. Também convém notar que muitos dos ministérios que se recusam a mostrar a completa contabilidade financeira são aquelas cujos mestres são mais enfáticos no dízimo obrigatório. Opinião de Richard Wayne Carrington. Muitas pessoas que criticam os pregadores chamando-os ambiciosos coletores de dinheiro são atormentados pela mentalidade do dar para receber. Também existem pregadores de fé e homens confiáveis. Existem os mestres do sucesso, mas também os que pregam a mensagem do Evangelho. Os leitores bem aconselhados podem saber a diferença entre eles. Tradução de Mary Schutz, junho de 2006. Opinião de Richard Wayne Carrington. Muitas pessoas que criticam os pregadores, chamando-os ambiciosos coletores de dinheiro, são atormentados pela mentalidade do dar para receber. Também existem pregadores de fé e homens confiáveis. Existem os mestres do sucesso, mas também os que pregam a mensagem do Evangelho. Os leitores bem aconselhados podem saber a diferença entre eles. Tradução de Mary Schutz, em junho de 2006. Bem, meus amigos, aqui concluo esse estudo de apostila Tudo sobre o Dízimo, que foi dividido em 3 partes, né? E tenho só a agradecer. Mais um dia de pregação ou de preleção, né? Sobre esse grande dúvida sobre o dízimo, se é válido ou não para o nosso tempo. Eu tenho quase certeza absoluta que ele não tem validade para o nosso tempo. Isso é a opinião minha, né? Mas eu não sou teólogo, nem um estudioso da palavra. Mas o que eu tenho lido e visto, comparado, posso perceber que muitos pastores que descobriram o sentido verdadeiro de dizimar, né? Que inclusive até a Igreja Católica, ela retirou do Catecismo da Igreja Católica, no ano de 2005, a palavra dízimo.
foi tirada pelo Papa, né, Bento, né, Papa Ratzinger, né, em 2005. Ele foi corroborado pela CNBB, né, em 2005, a retirada pelo Papa Ratzinger, a palavra altíssimo do catecismo da Igreja Católica. Se o Papa tirou, depois tantas décadas, né, ele chegou a sua... O Papa, ele tem um conhecimento vasto das Escrituras, né? E se ele retirou, né? E outros pastores, vários pastores que deixaram as suas denominações e enveredaram pelo verdadeiro Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou pela internet, né? Ou abriram, ou se associaram daqueles que dedicavam o dízimo obrigatório, e fundaram a sua própria denominação. Mas dessa forma, fazendo da forma correta sobre o verdadeiro ensino do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Meus prezados amigos, eu tenho colocado esse texto, porque eu acho ele de grande relevância, principalmente nos nossos tempos, onde que o fim está próximo, né? O retorno de Cristo está próximo, né? O tempo está sendo abreviado, né? E o amor está esfriando, que muitos estão esfriando, né? E vivemos praticamente uma nova Sodoma e Gomorra, onde estamos vivendo, nesse período, uma degradação da instituição família pelos governos, ou por um governo específico, né? E sobre a atitude das pessoas em relação à palavra de Deus, sobre a Bíblia. Uns que fundaram suas denominações, que canibalizaram as Sagradas Escrituras, onde tem traduções que foram retiradas capítulos inteiros da Bíblia, né? Isso é fácil de comprovar. Outros que suprimiram 7 capítulos, 7 livros da Bíblia. Eles colocam como sendo apócrifos, que não foram inspirados por Deus, né? Mas cada um segue o seu caminho, né? E procurando viver da melhor forma possível, mas temos que procurar viver segundo o verdadeiro Evangelho de Cristo, de Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vejo que centenas de pastores estão reconhecendo isso, como eu já variei supracitado, o próprio Papa Ratzinger retirou do catecismo da Igreja Católica a palavra batismo. Porque, na verdade, que existem ofertas voluntárias que estão incluídas no Novo Testamento, né? O dízimo, como eu tenho dito em outros vídeos, ele foram dados para o povo de Israel, dentro da cidade de Israel, e eram feitos através da agricultura e da pecuária, e que só quem dava dízimo eram os agricultores e pecuaristas. Outra classe de trabalhador não dava dízimo, né? Então isso está escrito aí nas escrituras, é só procurar e ler, ou assistir alguns vídeos que eu tenho postado aí sobre esse assunto, esses textos que eu tenho falado aqui, mas que ele está na internet, né? Estão na internet, é só procurar e ver, né? E o que eu, para concluir aqui esse
essas minhas palavras, né? Eu creio que nós não podemos nos basear em só uma pessoa, pois o homem é passivo de erro, o homem é pecador, e isso não tem como não ser realidade, né? Mas como eu tenho tido assim, o que possamos fazer para nos aproximar de Deus pecar menos, errar menos. Isso não é fácil, mas também é a única maneira de nos chegarmos próximo do Eterno, ou de Deus, como queira chamar. Se cada dia que levantarmos, pedimos perdão a Deus e cometemos a cada dia menos pecado, cometemos cada dia menos erro, ou se cometemos algum erro, pedimos perdão e procuramos não pecar nesse erro novamente. E podendo até ver o erro de outras pessoas em relação ao que está acontecendo, né? E não deixarmos ser levados por esse erro, né? Porque saberemos qual a consequência deles. Sendo assim, eu, com muita humildade, quero agradecer aqui mais uma vez e desejar-lhes um dia de paz, de amor, prosperidade, né? Que só poderemos chegar à salvação se praticarmos o amor nas suas mais variadas vertentes, né? Em tudo que nós temos. Como diz o nosso Senhor Jesus Cristo, amar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Pois eu só, quando nos amamos de fato, poderemos ter a possibilidade de amar o próximo. Gratidão. E até breve, se assim o Eterno permitir.